José Roberto de Toledo. Aquela novela sem capítulo finalmente estreou e tivemos, então, o anúncio do Haddad na quarta-feira. O anúncio foi na quarta-feira, não, foi na quinta-feira de manhã, né? Terça-feira começaram a vazar algumas das informações, na quarta-feira, ao longo do dia, algumas coisas começaram a sair, o mercado já disparou com o dólar antes do fechamento, aí fecha o mercado, o Haddad vai para a televisão, faz o anúncio e promete para o dia seguinte o detalhamento do que ele anunciou. Ele anunciou corte de gasto, mas ele anunciou também isenção, ou seja, ele fez um belo bem bolado e você apurou e vai contar essa história de como que ele chegou neste anúncio que ele anunciou. Bom, vamos lá então. Só um adendo, que na terça-feira eu troquei uma mensagem muito breve com o Haddad e ele me parecia até um pouco irritado, porque eu perguntei, e aí, o que tá pegando, né? Por que não vai sair e tal? Ele falou, não tem pegando nada, né? Tá tudo decidido e tal. Virou até manchete do UOL por um breve período. Porque já tinha tido a reunião com o Lula na véspera, que já tinha dado o ok, né? Só faltava realmente acertar alguns detalhes, porque, por exemplo, para você poder criar a idade mínima de aposentadoria para militar, isso mexe em toda a carreira militar. Você tem que fazer uma série de ajustes no meio, coisas assim, mas a essência das medidas já tinham batido o martelo, e daí foi essa cronologia que você falou. Voltando um pouco mais para trás, foram 6 semanas entre a entrega das medidas de ajuste fiscal pelo Haddad para o Lula até o sinal verde do Lula para que elas pudessem ser anunciadas. 6 semanas. E quando foram liberadas, o Lula ainda veio com 2 surpresas, né? Colocou o Haddad na frente das câmeras e dos microfones para fazer um anúncio em cadeia de rádio e televisão, elezinho. Sozinho. Só. Contrabandeou dentro do pacote do ministro a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Que não tinha nada a ver, muito pelo contrário, com o corte de gastos. Nada, foi inclusive o que motivou... Isso cria gastos, não elimina gastos, né? E era uma ideia que o Haddad vinha acalentando, um projeto para ser apresentado depois do ajuste fiscal numa reforma exclusivamente do imposto de renda. Era a promessa de campanha, né? A campanha de 2022 prometia isso e ela só vai ser aplicada a partir do ano que vem, ou seja, ela nem entra em vigor imediatamente. Mas com o seu anúncio antecipado, meio que roubou a cena. Então, como a gente diria lá na Grande Matão, Thaís, foi ruim, mas foi bom. Por quê? Vamos pegar a avaliação da Faria Lima. Na avaliação da Faria Lima, o Haddad está desprestigiado e por isso o dólar disparou, né? Mas isso a gente sabe que é conversa fiada, porque a alta do dólar tem 8 meses. Começou em março e foi acelerar em outubro, quando a agência de risco Moody's melhorou a nota de crédito do Brasil. Ato contínuo. E foi também quando o Haddad começou a falar, depois do Moody's, que ele começou a falar em corte de despesa. Para quê? Para chegar no grau de investimento, que é o degrau seguinte da nota de avaliação de risco, né? Só que, ao mesmo tempo que ele começou a falar nisso, o dólar começou a subir. Claro que não foi a fala do ministro que provocou a alta do dólar. Muito mais provável que fosse o contrário, né? Que fosse o dólar subindo e o Haddad tentando convencer o mercado de que ia ter responsabilidade fiscal e para tentar conter a alta do dólar. Mas só para você ter uma ideia, entre março e agora, o dólar subiu 20%. Foi de R$5 para R$6. E esse aumento de 20% é 5 vezes a inflação. Quer dizer, é um movimento especulativo que teve aqui no meio junto com outras questões internacionais. Agora, especulações cambiais e políticas à parte, o que aconteceu no anúncio dessas medidas? No meu ponto de vista, o Haddad recebeu uma lição e uma missão do Lula, tudo ao mesmo tempo agora. Mas, se ele conseguir aprender a lição e cumprir a missão, vai ser muito bom para ele. E para o Lula também. Exatamente, esse é o meu ponto. Vamos chegar lá. Qual que é a lição? A lição é que uma história é sempre mais interessante que um cardápio. Por quê? Porque lá, no começo de outubro, o Haddad ofereceu uma lista de cortes de gastos que seriam possíveis para o Lula e pediu para o presidente escolher entre esses itens do cardápio quais ele gostaria de implementar e, portanto, fazer a sua ordem, né, o seu pedido. Isso foi em 14 de outubro. O Lula não escolheu. Por quê? Ele tentou mostrar para o Haddad que ele não queria um garçom que entregasse para ele um cardápio. Ele queria um narrador
que oferecesse para ele uma história para ele contar para as pessoas. E o último mês e meio de idas e vindas do Haddad ao Palácio do Planalto e até a Alvorada foi gasto justamente afinando a história que seria contada para o público. O enredo basicamente era uma tragédia, né? Só más notícias. Corte daqui, corte de lá, corte de acolá. Mas o Lula ficou insistindo para que tivesse alguns alívios dramáticos no meio dessa trama. E como é que ele fez isso? Primeiro, ele estendeu os sacrifícios, entre aspas, a todos, né? Não só os beneficiários do Bolsa Família, que eventualmente vão ser excluídos porque não deveriam estar no cadastro, mesma coisa com o benefício de prestação continuada, mas também militares e juízes, que não estavam previstos. Então, penduricalho de juiz, de salário, né? Auxílio paletó, auxílio sei lá o quê, que fazem eles ganhar uma fortuna, e os militares, que também vão ter que dar sua contribuição e estavam fora da lista. E agora, no final, ele enfiou na 1/10 hora a boa notícia da isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Para quê? Para ofuscar as más notícias, é óbvio. Mas por que não 10ª hora? Até então, até outro dia, até semana passada, eles ainda estavam discutindo o corte de gasto mesmo. Só corte, isso daí entrou agora. Essa coisa é uma coisa entrou nessa semana. Não estava no pacote, não fazia parte do cardápio. Tá. Isso foi aquele pedido que o cliente faz pro garçom, falou, olha, eu sei que não tá no cardápio, mas você podia me trazer a ribimboca da parafuseta? Foi mais ou menos isso. Um argumento que não tem contra-argumento. Falou, Haddad, eu prometi isso na minha campanha. Nós temos que cumprir. E não dá para esperar. E aí o Haddad coloca lá e, em contrapartida, para compensar a perda de arrecadação, né, que são 30 milhões de pessoas que vão deixar de pagar imposto de renda em 2026 se esse negócio for aprovado. São 30 milhões de eleitores que não votaram Felizes. No PT em 2020. Exato. No PT e na esquerda de modo geral, porque é a classe média que a esquerda está tentando acessar. Agora, você precisa compensar essa perda de arrecadação. E daí, para isso, o governo anunciou uma taxação dos ricos, dos super ricos, ou tira o super se não quiser, mas enfim. Por exemplo, vai criar uma alíquota de 10% para taxar quem ganha mais de R$50.000, uma alíquota efetiva, que não é uma alíquota nominal. Eu não vou entrar nessa discussão aqui, porque eu não quero que as pessoas morram de tédio e não deve ter tanta gente assim que ganha mais de R$50.000 nos ouvindo. Não. Então, pode ler lá que vocês vão entender. Mas melhor, liga para o seu contador que ele te explica. O que é o meu ponto aqui, Thaís? Essa foi a lição que o Lula deu pro Haddad. Falou, olha, você tem que contar uma história, você tem que convencer as pessoas. E para isso você precisa apresentar boas e más notícias. Foi essa a lição que eu acho que o Haddad até agora aprendeu, porque ele foi lá, encarou as câmeras e fez o pronunciamento com convicção. Depois deu uma entrevista coletiva, matou no peito e foi em frente. A missão qual é? É conseguir aprovar esse pacote no Congresso. Tudo isso vai passar pelo Congresso Nacional. Exatamente, porque você tem projeto de lei, você tem projeto de lei complementar, você tem mudança na Constituição, você tem decretos, você tem medidas administrativas, você tem um monte de coisa. Realmente é um pacotaço. Bom, entendeu? E o Congresso, que não é bobo nem nada, já começou a recolher assinatura para fazer uma PEC de corte de gastos própria, alternativa do governo. Exatamente. Agora, quando o Lula colocou o Haddad sozinho na frente das câmeras e dos microfones, ele, de um lado, deu uma oportunidade de ouro para o Haddad, porque ele apareceu sozinho, é o meu plano. E ele que anunciou a isenção dos R$5.000, não foi o Lula, tá certo? É o pai da isenção. Exatamente, é o pai da isenção. Agora, ao mesmo tempo, é também um teste. É o famoso ou se afunda ou se consagra. Né? Por quê? Os críticos vão dizer, o Lula usou Haddad como boi de piranha, vai na frente que eu já vou. Né? Como se ele tivesse colocado ele lá para ser devorado, enquanto o Lula passaria ao largo ileso. Quando ele anunciou que ia fazer esse pronunciamento, o Lira mandou uma mensagem para todos os líderes e foram eles lá estourar pipoca no gabinete, assistiram todos juntos o pronunciamento. Que nem filme da Netflix, muito bom. Agora, essa ideia de que ele foi usado como boi de piranha não faz sentido, por algumas razões. Primeiro, o Haddad é o plano B do Lula. Declarado. Ele já foi em 18 e não... Não, e é declarado. Ele fala para todo mundo posicionado que ele é o plano, ele é o candidato dele, só não sabemos para quando. Por que plano B? Porque caso ele não queira, ele, Lula, não queira ou não possa se candidatar à reeleição, não tem plano C, não tem outro. Não tem ninguém no campo petista que pudesse ocupar esse espaço, né? O lugar de plano B. Então, para que queimar o Haddad já?
né? Se você não sabe se você vai precisar dele no futuro. Agora, tem uma outra coisa, Thaís. Depois do grave acidente doméstico que provocou um coágulo no crânio do Lula, depois do incidente apavorante pelo qual ele passou no avião presidencial, que teve a falha mecânica, né, que podia ter terminado em tragédia, e ainda por cima, depois da revelação de um plano para assassiná-lo, o Lula sabe mais do que nunca que precisa de um plano B. Que plano B não é uma coisa meramente hipotética, ele pode ter que se tornar uma realidade. O Lula pode simplesmente falar, não quero mais, chega, né? Já fiz a minha parte, esse é o meu legado. Mesmo que não tenha o plano B, mesmo que seja o plano A, para o plano A dar certo, o que o Lula precisa para ter chance de conseguir se reeleger em 2026? Ele precisa da economia estável e crescendo. Ele tem mais chance de conseguir isso com o Haddad fortalecido ou enfraquecido no Ministério da Fazenda? Não, certamente. Né? Uhum. Então, assim, não faz sentido essa ideia de que ele foi usado como boi de piranha, na minha opinião. E aí, o que resta então? Resta a missão do Haddad, que é muito difícil, né? Que ele vai precisar muita habilidade política, vai precisar ter incorporado essa habilidade narrativa, né, de contar uma boa história para convencer a sociedade e principalmente os parlamentares a cortar gasto. Né? Conta a favor do Haddad 2 fatores para o ano que vem. O primeiro é a saída do Arthur Lira, porque eles se deram muito bem no primeiro ano de governo, aprovaram todas aquelas reformas, e aí o Haddad deu aquela entrevista, criticou os superpoderes da Câmara, e a relação tem um antes e um depois daquilo, que nunca mais se recuperou. A saída dele para o Haddad já é boa, independente de quem assuma, para limpar o terreno de novo. Outro fator é que em janeiro assume o Gabriel Galípolo no Banco Central, o Roberto Campos Neto, tem todo o histórico do Roberto Campos Neto, as comunicações do Banco Central não favorecem a agenda do governo, definitivamente. Então, o ano que vem até é um ano que está até agora previsto de aumento de juros, de ainda ter aperto monetário e tudo mais, mas calculando para até 2026, eu ouvi analistas ao longo das últimas semanas dizendo que não está fora do horizonte. O crescimento desse ano e do ano passado foi acima da expectativa, inclusive do mercado. Isso aqui sempre erra para baixo. Além disso, Thaís, que eu concordo com tudo que você falou, a gente tem que dar um crédito para o Haddad, porque ele conseguiu uma coisa que em 35 anos nenhum ministro da Fazenda conseguiu, que foi aprovar uma reforma tributária no Brasil. Eu cubro isso desde que eu sou jornalista e olha que já faz tempo, entendeu? E ele conseguiu. Pode criticar a reforma, mas ele aprovou uma reforma tributária que todo mundo dizia que era impossível de aprovar. E aprovou. Fora aquelas taxação de fundo offshore. Exato. Né, todas as medidas. O primeiro ano do governo, 2023, além do 8 de janeiro, o grande saldo de 2023 foi o pacote econômico que passou no Congresso. Acabou o primeiro semestre, o Haddad estava assim... Exato. Bombando. Depois deu umas situações. Mas, enfim, ele foi um ano muito positivo. Ele aprovou muita coisa no Congresso. Exatamente. Então, assim, às vezes o impossível acontece, né? E se acontecer de novo, o Haddad não vai ser a mãe do PAC, como foi a Dilma Rousseff em 2010, mas ele pode se tornar o pai da isenção do imposto de renda. Se vai ser em 2026 ou em 2030, ou sabe-se lá quando, ninguém sabe, nem o Lula. Muito bom. Ótima história, eu não sabia que tinha sido assim de última hora essa inclusão e roubou realmente a cena. Se a ideia era contar uma história mais legal, eles conseguiram. Porque no mínimo, né, você tem como levar, se a discussão estiver indo mal para um lado, você pode levar para o outro, né? Se o Congresso aprovar o seu próprio pacote de cortes, vai sobrar a isenção, que é outro projeto. Que é outro projeto. Agora, o dólar a 6 é muito grave, afeta a economia, atrapalha a organização da economia, atrapalha os preços, tende a aumentar a inflação, não é trivial, eles não podem brincar também de disparar dólar por aí, porque isso tem consequências práticas, inclusive eleitoralmente, para quem quiser disputar a eleição. Agora, Thaís, tem um detalhe que eu acho que vale a pena mencionar. Essa isenção dos R$5.000, ela é muito boa para vender, né? Muito fácil, todo mundo entende. Você ganha até 5 mil, você não vai pagar imposto de renda? Mais fácil que isso, impossível. E ela pega muita gente. Porque pega não só assalariado, pega, por exemplo, quem tem um pequeno patrimônio imobiliário, que vive de aluguel, que o aluguel é a principal renda. É a principal, ou é uma renda importante. Não só ele vai deixar de pagar a partir de 2026, se o projeto passar o ano que vem, como ele vai ter que não vai precisar mais ficar declarando o Carnê-Leão todo mês, entendeu? É uma coisa que as pessoas vão sentir na pele, esse benefício. Agora, tem uma curiosidade que eu acho que vale a pena. Segundo os cálculos da Unafisco, que é o sindicato dos auditores fiscais da Receita Federal, R$5.000
é o valor que deveria ser a correção da tabela de imposto de renda. Porque, vamos falar uma coisa aqui que vão me acusar de petista, mas é verdade. Só o governo do PT corrige essa bendita tabela. O Fernando Henrique fez o máximo para não corrigir, daí veio o Lula, corrigiu 1 ou 2 vezes, a Dilma acho que fez uma correção, nem Temer, nem muito menos o Bolsonaro corrigiram, e agora o que eles estão fazendo é justamente isso, eles estão corrigindo a inflação. Quando você corrige a inflação, dá 5 mil e pouco. Então, na verdade, o que está acontecendo é uma correção da tabela de imposto de renda, que é uma coisa absolutamente justa, que deveria ter acontecido há mais tempo. Mas não é automático. Exatamente. Mas estão conseguindo vender até de uma maneira melhor. Veremos o que o Congresso vai devolver. Eu tenho muito ceticismo sobre todo esse cenário. Seja em relação ao Bolsonaro, seja em relação ao governo Lula, eu não vejo nada muito... Não sei o que aconteceu, se a água que a gente toma aqui, que você eu toma, sempre que sou eu assim. tomo... Mas eu era o pessimista e você era a pessoa que dava esperança. Agora inverteu os papéis. Pô. Não é, não. Eu tô sempre ali, ó, na mesma reta. Você que fica... Eu que sou ciclotímico, né? Tá bom, já entendi. Então, chega, Thaís Bilenque, vamos ver que Horácia nos aprontou. Hoje eu tô preparada para ganhar. É? Uhum. É mesmo? É. Promete? Prometo. Então vamos lá.